Ele estava prestes a casar com a mulher dos seus sonhos. Tudo planejado ao milímetro. Mas quando chegou em casa, sem avisar, o que viu sua noiva fazendo com a empregada, idosa de 70 anos, deixou ele completamente paralisado. E o que aconteceu depois daquele momento mudou não apenas o casamento, mas toda a sua vida. Thomas Bennet tinha 44 anos e possuía metade de Manhattan, arranha-céus com seu nome gravado em aço, apartamentos que custavam mais que pequenas cidades inteiras, carros que a maioria das pessoas só via em revistas. Mas tudo isso não importava mais, porque em 3 semanas ele se casaria com Amanda Sterling, e ela era a única coisa real em seu mundo de papéis e contratos. Amanda era perfeita, 32 anos, advogada corporativa, formada em Harvard, cabelos loiros sempre impecáveis. Sorriso que iluminava as salas de reunião. Vinha de uma família igualmente importante. O pai dela era senador. A mãe, filantropa conhecida nacionalmente. O casamento seria o evento do ano. 1000 convidados. Catedral histórica. Recepção em um museu alugado por uma noite. Mas Thomas carregava um segredo que ninguém sabia. Um vazio que dinheiro não preenchia. Ele tinha tudo, exceto uma coisa: memórias de infância que fizessem sentido. Sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Câncer, rápido e brutal. Seu pai, devastado, se afogou no trabalho e nunca mais voltou emocionalmente. Thomas cresceu em silêncios pesados, em jantares sozinho, em abraços que nunca vieram. A única presença constante foi Helena. Helena Morales tinha 70 anos agora. Pequena, curvada pelo tempo, mãos enrugadas que tremiam levemente. Ela veio para a casa dos Bennet quando Thomas tinha 7 anos. Contratada como governanta, mas se tornou muito mais. Foi ela quem segurou a mão dele durante tempestades. Foi ela quem fez chocolate quente quando as notas ruins chegavam. Foi ela quem ensinou que chorar não era fraqueza. Helena ainda trabalhava para Thomas, não porque precisava. Ele ofereceu aposentadoria confortável inúmeras vezes, mas ela sempre dizia a mesma coisa, com aquele sotaque porto-riquenho que nunca desapareceu completamente. Onde eu iria? Mijo, você é minha família. Thomas nunca contou isso para Amanda. Nunca falou sobre como Helena era importante. Nunca mencionou que, algumas noites, quando a solidão apertava, ele descia até a cozinha e conversava com a velha senhora enquanto ela preparava chá. Amanda sabia que havia uma empregada idosa, mas para ela, Helena era apenas mais um funcionário, invisível, substituível, até aquela terça-feira. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo, porque essa história chegou até você hoje por um motivo. Às vezes Deus nos mostra verdades que precisamos ver, mesmo quando não estamos procurando por elas. Thomas estava em Los Angeles, fechando um acordo de $40 milhões. Mas algo deu errado. O investidor principal teve um ataque cardíaco durante a reunião. Tudo foi adiado. Thomas pegou o primeiro voo de volta para Nova York. Não avisou ninguém. Seria uma surpresa para Amanda. Quando chegou em seu apartamento na Park Avenue, eram quase 10 da noite. As luzes estavam acesas. Bom sinal. Amanda estava lá. Ele abriu a porta silenciosamente, querendo surpreendê-la. A sala de estar estava vazia. Ele ouviu vozes vindando da cozinha. Vozes altas. Uma delas era a de Amanda. Thomas caminhou pelo corredor de mármore, seu coração começando a acelerar sem saber por quê. Algo no tom da voz de Amanda estava errado. Muito errado. Ele parou antes de chegar à porta da cozinha. E então ouviu... Você não entende sua posição. Nesta casa, a voz de Amanda era fria, cortante. Uma voz que Thomas nunca tinha ouvido dela antes. Senhorita Amanda. Eu só estava. A voz de Helena, trêmula, assustada.
Só estava o quê? Sendo completamente incompetente? Olha para isso! Barulho de algo batendo na mesa. Você deixou queimar. Queimar. Eu pedi uma coisa simples. Uma refeição decente. E você consegue estragar até isso? Thomas sentiu seu estômago revirar. Ele se aproximou mais, parando na sombra do corredor, ainda invisível, mas conseguindo ver, através da abertura parcial da porta. Amanda estava de pé, vestindo roupas caras de yoga, cabelo preso em um rabo de cavalo perfeito. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de puro desdém. Helena estava encolhida perto do fogão, segurando um pano de prato com mãos trêmulas. Havia lágrimas nos olhos da velha senhora. Sinto muito. Sim, Orita, eu tentei. Tentou! Tentou! Amanda riu. Mas não havia humor naquele som. Era cruel. Você tem 70 anos. 70! Por que diabos Thomas ainda te mantém aqui? Você mal consegue andar direito. Eu trabalho nesta casa há 37 anos. E isso significa o quê exatamente? Amanda se aproximou. Thomas viu Helena recuar instintivamente. Você acha que merece um prêmio? Acha que tem algum valor especial? Helena não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Thomas quis se mover, quis gritar, mas estava paralisado, como se precisasse ver até onde isso iria, como se precisasse saber quem Amanda realmente era. Depois que eu me casar com Thomas, Amanda continuou, sua voz mais baixa agora, mais perigosa. Algumas coisas vão mudar por aqui, e a primeira delas será você. Helena levantou os olhos. Havia dor ali, dor antiga e nova ao mesmo tempo. O Senhor Thomas, ele nunca... Thomas não sabe de nada. Amanda cruzou os braços. Thomas tem um coração mole demais. Ele sente pena de você, mas eu... não. Eu vejo você pelo que realmente é. Uma velha inútil que deveria estar em um asilo, não em um apartamento de 15 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então Helena fez algo que partiu o coração de Thomas em 1000 pedaços. Ela se endireitou, limpou as lágrimas com o avental e com uma dignidade que transcendia qualquer humilhação, disse suavemente: Você tem razão, senhorita Amanda. Eu sou velha. Minhas mãos tremem. Às vezes esqueço coisas, mas nunca esqueci como amar as pessoas que cuido. Ela pausou. Espero que um dia você aprenda isso também. Amanda ficou vermelha. Como você ousa? Peço perdão pelo jantar. Helena começou a tirar o avental. Vou limpar e ir para meu quarto. Ela virou-se para a pia. E foi então que Thomas viu Helena segurar a borda da pia com força. Viu suas costas curvadas tremendo. Viu a mulher que o criou, a única mãe que ele realmente conheceu, tentar conter soluços silenciosos enquanto lavava uma panela queimada. E Amanda pegou seu telefone e saiu da cozinha pelo outro lado, digitando algo furiosamente, sem um pingo de remorso. Thomas recuou pelo corredor. Seu mundo estava desmoronando. Não com explosão.com. Sussurros, com verdades reveladas em cozinhas vazias. Ele saiu do apartamento do mesmo jeito que entrou silenciosamente, mas já não era o mesmo homem. Sentou-se no carro por 1 hora, apenas sentado, olhando para o prédio onde morava, onde Amanda estava agora, provavelmente navegando em seu telefone, sem pensar 2 vezes sobre a velha senhora que ela acabara de destruir. Memórias começaram a invadir sua mente. Amanda sempre foi impaciente com garçons, sempre tratou motoristas como móveis, sempre teve aquele olhar quando passavam por moradores de rua. Ele tinha ignorado, chamado de sofisticação, chamado de padrões altos. Mas não era isso. Era algo muito pior. Thomas pensou em Helena. Helena que sentava com ele
quando ele era criança e tinha pesadelos. Helena, que ia à missa todo domingo e acendia velas por sua mãe morta. Helena, que guardava cada cartão que ele fazia para ela na escola. Helena, que chorou quando ele se formou na faculdade. Helena, que nunca, nem uma vez em 37 anos, pediu nada para si mesma. E ele estava prestes a se casar com uma mulher que a tratava como lixo. Seu telefone tocou. Amanda. Ele não atendeu. Tocou de novo. Mensagem de texto. Onde você está? Pensei que estivessem lá. Thomas olhou para a mensagem. Viu a mentira que sua vida estava prestes a se tornar. Viu anos de jantares falsos, de caridade performática, de amor, que era apenas uma transação comercial bem embalada. Ele digitou uma resposta. Ainda estou problemas com o negócio. Volto amanhã. Mentira. Precisava pensar. Passou aquela noite em um hotel. Não dormiu. Apenas fitou o teto e tentou entender como chegou ali. Como estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Na manhã seguinte, Thomas voltou ao apartamento cedo. Helena estava na cozinha, como sempre, preparando o café. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou. Depois, se fechou, como se lembrasse de algo doloroso. Senhor Thomas! Não sabia que tinha voltado. Ele se aproximou dela. Realmente a olhou pela primeira vez em muito tempo. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos, o jeito como ela favorecia a perna esquerda, as manchas de idade nas mãos que um dia o seguraram. Quando ele era pequeno demais para entender a morte. Helena, sua voz saiu rouca. Precisamos conversar. Ela ficou tensa. Se é sobre ontem à noite, eu ouvi. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Eu estava aqui. Ouvi tudo. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Suas mãos foram para o avental, segurando o tecido como se fosse a única coisa sólida no mundo. Ai, Deus mío, a lágrimas imediata. Sim. Thomas, por favor, não me mande embora. Eu não tenho para onde. Mandar você embora? Thomas sentiu seu próprio peito apertar. Helena, eu não vou mandar você embora. Nunca. Ela não pareceu ouvir. Estava presa em pânico. Eu tentei fazer tudo certo. Eu tentei não incomodar ela, mas eu queimei o jantar. E ela estava tão brava. E eu sou velha. Eu sei que sou velha. Minhas mãos tremem. E eu esqueço coisas e... Helena. Thomas pegou as mãos dela. Estavam geladas, tremendo. Pare. Por favor, pare. Ela finalmente olhou para ele. Realmente olhou e viu algo que a fez parar de falar. Viu lágrimas nos olhos dele. Você não fez nada de errado, Thomas disse. Cada palavra pesada. Nada. Entende? Amanda estava errada. Completamente errada. Helena balançou a cabeça. Ela vai ser sua esposa. Ela tem o direito de... Ela não tem direito de tratar você assim? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo. Desculpe. Desculpe por você ter passado por isso. Desculpe por não ter protegido você. Você não sabia. Eu deveria saber. Thomas soltou as mãos dela e se afastou, passando os dedos pelo cabelo. Deveria ter visto, os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Eu só não quis ver. Silêncio, o apartamento ao redor deles estava quieto, muito quieto. O que você vai fazer? Helena perguntou, suavemente. Thomas virou para encará-la, e naquele momento... Ele soube com certeza absoluta. Vou cancelar o casamento. Helena ficou boquiaberta. Não. Sim. Thomas, você não pode fazer isso por minha causa. Eu sou só. Você não é só nada. Ele se aproximou novamente. Helena, você me criou quando meu pai estava perdido em sua própria dor. Você estava lá quando eu não sabia como continuar. Depois que minha mãe morreu, você
me mostrou. Você não é só uma empregada. Você nunca foi. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado dela. Agora, você é minha família. Thomas continuou, sua própria voz quebrando. A única família real que eu tenho. E eu estava prestes a me casar com alguém que não consegue ver isso. Alguém que te tratou como você não importasse. Ele balançou a cabeça. Não posso. Não vou. Helena cobriu o rosto com as mãos e chorou. 37 anos de emoções contidas saindo de uma vez. Thomas a puxou para um abraço. Ela era tão pequena agora. Quando ele era criança, ela parecia gigante. Agora ele poderia quebrá-la só de apertar muito forte. Mas ele segurou. Segurou enquanto ela chorava. Segurou. E percebeu que esta era a primeira vez em décadas que alguém o segurou de volta quando ele mais precisava. Obrigado, ela sussurrou contra seu peito. Obrigado por me ver. Sempre vi você. Ele respondeu. Só es que se demonstrar. Eles ficaram assim por um longo tempo. Quando finalmente se separaram, Helena limpou os olhos com um avental e tentou sorrir. O que você vai dizer para ela? Thomas respirou fundo. A verdade. Ele não sabia ainda, mas aquela conversa na cozinha mudaria tudo. Não apenas o casamento, não apenas seu relacionamento com Helena, mas a própria direção da sua vida. Porque, às vezes, Deus usa as pessoas mais humildes para nos mostrar o que realmente importa. E às vezes, ver alguém que amamos ser tratado com crueldade é o único jeito de, finalmente, acordarmos. Thomas pegou o telefone e ligou para Amanda. Ela atendeu no segundo toque. Thomas, finalmente, onde você está? Temos que revisar a lista de convidados e precisamos conversar pessoalmente. Algo no tom dele a fez pausar. Está tudo bem? Não. Não está. O que aconteceu? O negócio caiu. Não é sobre negócios. Ele olhou para Helena, que estava observando com olhos preocupados. É sobre nós. Silêncio do outro lado. Então, cuidadosamente, você está me assustando. Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Helena tocou seu braço. Tem certeza? Thomas pegou a mão dela. A mão que fez seu café por 37 anos. A mão que limpou suas lágrimas quando ele era muito jovem, para entender por que doía tanto. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A verdade, ele estava começando a entender. Não era sobre Amanda ser cruel com uma empregada. Era sobre ele ter se tornado o tipo de pessoa que poderia amar alguém assim, que poderia ignorar os sinais, que poderia priorizar aparências sobre caráter. Ele tinha se tornado seu pai distante, cego, perdido em um mundo de transações, onde pessoas eram apenas peças em um tabuleiro, mas não mais. Thomas saiu do apartamento meia hora depois, vestindo um terno simples. Sem gravata. Parecia diferente. Sentia-se diferente. O escritório de advocacia de Amanda ficava em Midtown. Vidro e aço. Impessoal. Ele entrou no saguão e foi direto para o elevador. A recepcionista tentou pará-lo, mas ele acenou e seguiu em frente. No 23º andar, ele encontrou Amanda na sala de conferências, revisando contratos com 2 associados júniores. Quando ela o viu através da parede de vidro, seu rosto se iluminou. Ela dispensou os outros e veio até ele. Thomas, que surpresa boa! Ela se inclinou para beijá-lo. Ele se afastou. Seu sorriso vacilou. Que foi? Preciso te contar algo. Ele olhou ao redor. Aqui não. Há uma cafeteria no térreo. Thomas, você tá me assustando. Bem, sua voz estava calma. Muito calma. Deveria. Eles desceram em silêncio. A cafeteria estava quase vazia. Thomas escolheu uma mesa no canto. Não pediram nada. Amanda se sentou, cruzando as pernas,
tentando parecer composta. Mas ele via a tensão em seus ombros, a maneira como seus dedos tamborilavam na mesa. Eu voltei para casa ontem à noite. Thomas começou. Ela piscou. Pensei que você estava em Los Angeles. Voltei cedo. O acordo caiu. Peguei um voo noturno e não me avisou. Queria te surpreender. Algo passou pelo rosto dela. Algo rápido. Medo, talvez. E eu vi você na cozinha com Helena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Thomas viu o momento exato em que ela entendeu. Viu o pânico que ela tentou esconder. Viu a máscara começar a rachar. Thomas, não. Ele levantou a mão. Não tente explicar. Não tente justificar. Eu ouvi tudo. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou novamente. Ela queimou o jantar. Eu estava estressada com o casamento e decidiu humilhar uma mulher de 70 anos que não pode se defender. Eu não humilhei ninguém. Fui apenas honesta sobre o quê? Sua voz saiu mais alta agora. Algumas pessoas viraram para olhar. Ele não se importou. Sobre como ela... inútil, sobre como deveria estar em um asilo, sobre como você vai se livrar dela depois que nos casarmos. Amanda ficou pálida. Você não entende. Helena é a mulher que me criou. As palavras saíram como lâminas. É a única pessoa que esteve lá durante toda a minha vida. Quando minha mãe morreu, quando meu pai se perdeu, quando eu não sabia quem eu era, Helena estava lá. Thomas, eu sei que você tem apego a ela, mas apego? Ele riu, sem humor. Você acha que é apego? Acha que 37 anos de amor e dedicação são apenas apego? Ela é uma empregada. Não. Thomas se inclinou para frente. Ela é uma pessoa que merece respeito. Uma pessoa que você tratou como lixo. Amanda se endireitou na cadeira. Ele viu a advogada surgir. A estrategista. Você está exagerando. Eu perdi a paciência. Acontece. Vou pedir desculpas a ela. Se isso te faz sentir melhor. Não se trata de me fazer sentir melhor. Thomas balançou a cabeça. Se trata de quem você realmente é quando ninguém está olhando. E quem eu sou? Thomas. Havia uma ponta agora em sua voz. Uma mulher que tem padrões? Uma mulher que não aceita mediocridade. Uma mulher cruel. Ela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Como você ousa? Vi como você trata garçons, motoristas, qualquer pessoa que você considera abaixo de você. Ele sentiu algo se quebrando dentro dele. Não dor. Libertação. Achei que eram apenas modos. Sofisticação. Mas não é. É quem você é. Você está sendo ridículo. Por causa de uma empregada velha, você está jogando fora nosso relacionamento? Nosso relacionamento? Thomas ficou em pé. Amanda, eu não sei se alguma vez tivemos um relacionamento de verdade. Acho que tivemos uma parceria, uma fusão bem planejada. Duas pessoas de família certas, com os antecedentes certos, fazendo a coisa certa. Ela ficou em pé também. Isso não é justo. Você ama Helena? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Você ama Helena? Alguma vez pensou nela como uma pessoa? Alguma vez se perguntou sobre a vida dela, sua história, o que ela sacrificou? Amanda ficou em silêncio. Eu achei, Thomas continuou, mais quieto agora, achei. Eu a tratei como mobília, como algo que sempre esteve lá e sempre estaria, mas ontem à noite, quando vi você com ela, vi o que eu estava me tornando. Vi o futuro. Ele pausou. E não gostei. Então, o que você está dizendo? Thomas tirou a caixa do bolso. O anel. 4 quilates. Perfeito. Sem alma. Estou dizendo que não posso me casar com você. Amanda olhou para a caixa. Para ele,
De volta para a caixa. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Por causa dela? Por causa de uma empregada? Por causa de mim? Thomas colocou a caixa na mesa, porque percebi que se eu me casar com você, vou me tornar alguém que não quero ser. Alguém que vê pessoas como funções, alguém que esquece de onde veio. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva. Você vai se arrepender disso. Talvez ele começou a se afastar, mas prefiro me arrepender de não me casar com você do que me arrepender de me tornar você. Meu pai vai destruir você. Vou destruir você. Thomas se virou. A olhou por um longo momento e sentiu nada, nenhum amor, nenhuma dor, apenas alívio. Faça o que achar melhor. Ele saiu da cafeteria e não olhou para trás. Quando chegou em casa, Helena estava na sala, esperando. Ela se levantou assim que o viu. Que aconteceu? Thomas foi até ela e fez algo que nunca tinha feito. Antes, ajoelhou-se, pegou as mãos dela. Perdão. Pelo quê? Por todos esses anos, por tratar como garantida, por não ver você, por não valorizar você da maneira que deveria. Helena puxou para cima, lágrimas em seus olhos. Você sempre me viu, mijo. Sempre. Não como deveria. Ele abraçou-a. Mas vou mudar isso. Prometo. E ele mudou. Os meses seguintes foram difíceis. O pai de Amanda fez bom em sua ameaça. Processou Thomas por quebra de contrato prenupcial. A mídia teve um dia de campo. Bilionário abandona noiva semanas antes do casamento. As especulações eram selvagens. Mas Thomas não se importou. Pela primeira vez em sua vida, ele estava fazendo algo porque estava certo, não porque estava lucrativo. Ele começou a passar mais tempo em casa. Jantares com Helena. Conversas reais. Ela contou histórias que ele nunca tinha ouvido. Sobre Porto Rico. Sobre vir para os Estados Unidos aos 20 anos sem falar inglês. Sobre limpar casas até as mãos sangrarem. Sobre conhecer sua mãe e ser contratada. Sua mãe, Helena disse uma noite, era a pessoa mais gentil que já conheci. Quando ela descobriu que estava doente, me fez prometer uma coisa. O quê? Que eu cuidaria de você. Não apenas seu corpo, seu coração. Lágrimas deslizaram por suas bochechas. Ela disse, Helena, meu filho vai crescer sem mãe. Por favor, seja a pessoa que mostra a ele como o amar. Thomas não conseguiu falar, só conseguiu segurar a mão dela e deixar as lágrimas virem. Eu tentei, Helena sussurrou. Tentei tanto, mas estava com medo de ultrapassar limites. Você era filho do meu patrão. Eu era apenas a empregada. Você nunca foi apenas a empregada. Ele olhou para ela. Você foi minha mãe de todas as maneiras que importam. E ali, naquela sala, eles choraram juntos. Por todas as palavras não ditas. Por todos os abraços não dados. Por todos os anos em que viveram sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Mas isso estava acabando. Thomas mudou sua vida completamente. Vendeu a empresa. Não toda, mas o suficiente para que não consumisse cada segundo seu. Começou uma fundação para famílias que não podiam pagar cuidados para idosos. Em homenagem a Helena, ele insistiu que ela se aposentasse. Finalmente, ela resistiu no início, mas eventualmente concordou. Ele comprou uma casa menor, mais aconchegante para os dois. Ela tinha seu próprio espaço, mas jantavam juntos todas as noites. E então, um ano depois, algo aconteceu que ninguém esperava. Thomas conheceu Sarah em um abrigo onde ele era voluntário. Ela trabalhava lá, enfermeira. 36 anos, simples, real.
com um sorriso que iluminava as salas. Não por ser perfeito, mas por ser genuíno. Eles se tornaram amigos primeiro. Depois, algo mais quando Thomas a levou para conhecer Helena. Ele estava nervoso pela primeira vez em muito tempo. Helena era o teste. Se Helena não aprovasse, ele saberia que algo estava errado. Mas quando Sarah entrou na casa e viu Helena, ela não esperou apresentações formais. Ela foi direto até a mulher mais velha e disse: "Você deve ser Helena. Thomas fala de você o tempo todo. É uma honra te conhecer." E Helena, que podia ler pessoas como livros, abraçou Sarah e sussurrou: Esta é a certa." Eles se casaram 6 meses depois. Cerimônia pequena. Apenas pessoas que realmente importavam. Helena estava na primeira fila, usando um vestido que Sarah tinha escolhido especialmente para ela, chorando lágrimas de alegria. Durante os votos, Thomas adicionou algo que não estava no roteiro. Ele se virou para onde Helena estava sentada. "Helena Morales, por 38 anos, você foi minha rocha, minha mãe, minha família. Você me ensinou o que é amor real. Você me mostrou que valor não está em quanto você ganha, mas em quanto você dá. E hoje, quando eu prometo amar Sarah por todos os dias da minha vida, prometo com o coração que você ajudou a formar." A igreja inteira estava chorando agora. Sarah também adicionou algo. "Helena, eu prometo honrar Thomas amando as pessoas que ele ama. E isso começa com você. Prometo cuidar de você como você cuidou dele. Porque família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho você." Helena não conseguiu falar, só acenou, sorrindo através das lágrimas. 3 anos se passaram. Thomas e Sarah tiveram gêmeas, meninas. E quando perguntaram a Helena se ela seria a madrinha, ela disse que sim, através de soluços felizes. As gêmeas a chamavam de Abuela, avó. E Helena, que nunca teve filhos próprios, finalmente tinha uma família que a amava, que sabia que ela era essencial. Uma noite, quando as meninas tinham 2 anos, Thomas encontrou Helena no jardim. Ela estava sentada no banco, observando as crianças brincarem com Sarah. Ele se sentou ao lado dela. "No que está pensando?" Helena sorriu. "Em sua mãe. Em como ela estaria orgulhosa de quem você se tornou. Por sua causa. Não por sua escolha." Ela pegou sua mão. "Eu apenas mostrei o caminho. Você escolheu andar nele. Se eu tivesse me casado com Amanda, mas não casou." Helena apertou sua mão. "Deus tem um jeito de nos mostrar a verdade quando mais precisamos vê-la, mesmo que doa." Thomas olhou para sua esposa, para suas filhas, para a casa cheia de risadas e amor. "Não doeu," ele disse suavemente. "Foi a coisa mais fácil que já fiz." E ele acreditava nisso. Porque cancelar aquele casamento não foi perder algo, foi ganhar tudo. Helena viveu mais 5 anos. Morreu pacificamente durante o sono, aos 78. Em sua casa, cercada por fotos das gêmeas, por cartas que Thomas escreveu para ela, por memórias de uma vida que importou. No funeral, Thomas não conseguiu dar o elogio. Sarah fez por ele. Ela contou a história de uma mulher que veio de uma ilha pequena, com nada além de fé, que construiu uma família com amor ao invés de sangue, que mostrou a todos ao seu redor que servir não é ser inferior, é ser essencial. E no final, Sarah disse algo que ficou com todos que estavam lá. Helena sempre dizia que Deus não nos coloca na vida das pessoas por acidente. Somos colocados exatamente onde precisamos estar, exatamente quando precisamos estar. Lá, ela foi colocada na vida de Thomas, quando ele era um menino perdendo a mãe, e ficou até ele se tornar um homem que sabia como amar.
Isso não é coincidência. Isso é propósito. Naquela noite, Thomas sentou-se no quarto que costumava ser de Helena. Ainda cheirava ela, lavanda e sabão, memórias em cada canto. Ele abriu a gaveta da escrivaninha dela. Dentro, encontrou uma carta, endereçada a ele, em sua letra trêmula. Mijo querido, começava. Se você está lendo isso, significa que parti. Não fique triste. Vivi uma vida cheia de propósito, cheia de você. Quero que você saiba uma coisa. Aquela noite, quando você ouviu Amanda me machucar, achei que meu mundo estava acabando. Mas não estava. Estava começando de novo. Por quê? Você me viu. Realmente me viu. E me escolheu. Escolheu amor ao invés de aparências. Escolheu família ao invés de conveniência. Isso não foi pequeno. Isso mudou tudo. Não apenas para mim. Para você, para Sara, para suas lindas meninas. Deus usou minha dor para te acordar. E eu agradeço a Ele todos os dias por isso. Porque agora você sabe que o que importa não é o tamanho da sua casa, é o tamanho do seu coração. Viva essa verdade todos os dias. Ensine suas filhas. Nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça quem te amou quando você era apenas um menino assustado. Eu sempre estive orgulhosa de você. Sempre estarei. Até nos encontrarmos de novo. Mijo. Sua Helena! Thomas segurou a carta contra o peito e chorou. Não de tristeza, de gratidão. Porque ele entendeu agora completamente. Aquela noite na cozinha, ouvir Amanda destruir Helena não foi acidente. Foi Deus dizendo: olhe, realmente olhe. Veja quem está ao seu lado. Veja quem sempre esteve, antes que seja tarde demais. E ele olhou, e viu, e escolheu. Escolheu amor, escolheu humildade, escolheu família. E tudo mudou. Não porque ele era rico, não porque era poderoso, mas porque finalmente entendeu que as pessoas mais importantes em nossas vidas são frequentemente as que menos notamos. São as que ficam nas sombras, as que servem sem pedir reconhecimento, as que amam sem esperar retorno. E quando finalmente as vemos, quando finalmente honramos seu valor, nossas vidas se transformam, não pela riqueza que acumulamos, mas pelo amor que finalmente aprendemos a dar. 10 anos depois, Thomas estava sentado no mesmo jardim, Sara ao seu lado. As gêmeas, agora com 12 anos, brincavam com sua irmã mais nova, de 5. Você já se arrepende? Sara perguntou suavemente. De ter cancelado aquele casamento? Thomas olhou para sua família, para a casa simples, para a vida que escolheu. Nunca, ele disse, nem por um segundo. Porque ele aprendeu algo que mudou tudo. Às vezes, Deus nos mostra quem as pessoas realmente são. Não quando estão sob holofotes, mas quando pensam que ninguém está olhando. E se prestarmos atenção, se realmente vermos, essas revelações podem nos salvar de vidas inteiras de erro. Thomas foi salvo não por dinheiro, não por poder, mas por uma mulher de 70 anos que ele quase esqueceu de valorizar. Uma mulher que o amou quando ele era apenas um menino perdido. Uma mulher que lhe ensinou a lição mais importante de todas. Amor não é sobre grandeza, é sobre presença. É sobre ver as pessoas invisíveis. É sobre honrar os que servem. E quando fazemos isso, quando realmente fazemos isso, tudo muda. Não o mundo ao nosso redor, mas o mundo dentro de nós. E esse é o único mundo que realmente importa.